Olhe para o céu noturno por um momento. O que você vê? Milhares de pontos de luz que são, na verdade, fornalhas nucleares colossais, muitas delas com sistemas planetários inteiros orbitando ao seu redor. Pela lógica, o universo deveria ser um lugar barulhento, repleto de transmissões de rádio, megaestruturas estelares e frotas de naves cruzando o vazio. No entanto, o que recebemos de volta é um silêncio absoluto, frio e perturbador. Não é apenas que não fomos visitados, é que não há sinal de que qualquer outra inteligência tenha sequer tentado entrar em contato nos últimos 13 bilhões e 800 milhões de anos. Esse vazio não é apenas um mistério, é um aviso. Existe algo lá fora, ou aqui dentro, que impede que a vida se espalhe pelas estrelas. Uma barreira invisível que atua como um juiz cósmico, decidindo quem vive e quem morre antes mesmo de sair do seu próprio berço planetário. Hoje, no Além do Infinito, vamos encarar a teoria mais sombria da astrobiologia, o Grande Filtro. Prepare-se para descobrir se somos os primeiros sobreviventes de uma corrida impossível ou se estamos apenas aguardando a nossa vez de sermos apagados da história do universo. Se você achava que encontrar vida em Marte seria uma boa notícia, este vídeo de 18 minutos pode fazer você mudar de ideia para sempre. A base de todo o terror existencial que envolve o Grande Filtro começa com uma pergunta simples feita pelo físico Enrico Fermi em 1950: onde está todo mundo? A matemática é avassaladora e não perdoa. Existem cerca de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas apenas na nossa Via Láctea. Mesmo que uma fração minúscula dessas estrelas tenha planetas semelhantes à Terra, e mesmo que uma fração ainda menor desses planetas desenvolva vida inteligente, deveriam existir milhares, se não milhões, de civilizações tecnológicas na nossa galáxia. Se apenas uma dessas civilizações tivesse decidido colonizar o espaço usando tecnologia de propulsão que já conseguimos imaginar hoje, ela teria preenchido a galáxia inteira em apenas 10 milhões de anos. Para o universo, 10 milhões de anos é apenas um suspiro. A Via Láctea é 1000 vezes mais velha do que isso. Portanto, estatisticamente falando, a Terra já deveria ter sido visitada, colonizada ou pelo menos detectada por vizinhos galácticos centenas de vezes antes mesmo de os dinossauros aparecerem. O fato de não vermos esferas de Dyson, não ouvirmos sinais de rádio estruturados e não encontrarmos sondas autorreplicantes no nosso sistema solar cria o que chamamos de paradoxo de Fermi. A nossa observação da realidade, o vazio, contradiz violentamente a nossa previsão matemática, a abundância. Este descompasso sugere que há algo fundamental na nossa compreensão da evolução da vida que está terrivelmente errado. O silêncio do universo, conhecido como Grande Silêncio, é a evidência física de que o caminho de uma poça de lama orgânica até uma civilização galáctica é muito mais difícil do que pensamos. Durante décadas, os astrônomos tentaram ajustar a equação de Drake para encontrar uma explicação, mas os números continuam a apontar para o mesmo lugar. A vida inteligente deveria estar em todo lugar. Se o palco é imenso e o tempo foi mais do que suficiente para o show começar, a única conclusão lógica é que os atores estão sendo impedidos de entrar em cena. O universo parece ser um cemitério silencioso de espécies que nunca chegaram a construir o seu primeiro radiotelescópio. Essa solidão cósmica não é apenas um detalhe técnico, ela é o alicerce da teoria do Grande Filtro. Se a galáxia deveria estar repleta de vida e ela não está, deve haver uma etapa no desenvolvimento da vida que é praticamente impossível de superar. O filtro é esse obstáculo estatístico insuperável que filtra as civilizações, impedindo-as de se tornarem espécies interestelares. A pergunta que nos assombra em 2026 não é se o filtro existe, pois o silêncio prova que ele existe, mas sim onde ele está localizado na nossa própria linha do tempo. Estamos diante de um muro que ainda não vimos ou já deixamos o pior para trás. Além disso, o paradoxo de Fermi nos força a questionar a nossa própria arrogância. Tendemos a acreditar que somos especiais, o ápice de um processo evolutivo bem-sucedido. No entanto, se o universo está vazio, talvez a nossa inteligência não seja um prêmio, mas um sintoma de uma anomalia que o Grande Filtro está prestes a corrigir. Cada ano que passamos sem detectar um sinal vindo das estrelas aumenta a probabilidade de que a barreira seja intransponível. O silêncio não é apenas uma ausência de som, é a sombra de um predador estatístico que devorou todos aqueles que vieram antes de nós, e o ato 2 nos mostrará como esse predador opera nas sombras da biologia e da tecnologia. Por fim, precisamos entender que o Grande Filtro é uma questão de probabilidade pura. Se existem 9 degraus fundamentais para que uma civilização colonize a galáxia, e cada um deles tem uma chance de sucesso,
basta que um único degrau tenha uma probabilidade de 1 em 1 trilhão para que o universo pareça vazio. Estamos vivendo em um cassino cósmico onde a aposta é a sobrevivência da espécie, e até agora, parece que quase ninguém ganhou o prêmio principal. O estudo do Grande Filtro é a tentativa da humanidade de entender as regras desse jogo antes que a nossa ficha seja retirada da mesa. A fundação intelectual desta teoria foi estabelecida pelo economista e futurista Robin Hanson em 1996. Hanson propôs que, para que uma civilização interestelar observável surja, ela deve passar por uma série de transições evolutivas extremamente improváveis. O Grande Filtro não é necessariamente um evento catastrófico único, como a queda de um asteroide, mas sim uma barreira de probabilidade estatística que atua em algum ponto dessa trajetória. Se o universo parece estar vazio, é porque quase nenhuma espécie consegue vencer todos os obstáculos desse percurso. O filtro funciona como um ralo cósmico que drena a vida antes que ela consiga deixar uma marca visível no tecido da galáxia. Para entender a anatomia dessa barreira, precisamos pensar em termos de etapas fáceis versus etapas difíceis. Algumas transições na história da Terra, como o surgimento da vida, podem ter ocorrido de forma relativamente rápida, sugerindo que o filtro talvez não esteja ali. No entanto, outras etapas podem exigir uma coincidência de fatores tão bizarra que ocorrem apenas uma vez em bilhões de anos, ou talvez nunca mais ocorram em todo o universo observável. O Grande Filtro é, essencialmente, o reconhecimento de que o sucesso tecnológico não é um destino garantido pela evolução, mas um acidente estatístico que desafia as leis da entropia galáctica. Hanson argumenta que, se não encontrarmos evidências de vida em outros lugares, isso é um sinal de que o filtro é pesado em algum lugar da nossa história. A anatomia do filtro nos obriga a olhar para nossa própria existência como um sobrevivente improvável de uma loteria onde o prêmio é o acesso às estrelas. Se a probabilidade de atravessar todas as etapas for de 1 em 1 septilhão, então mesmo com trilhões de planetas disponíveis, o universo continuará silencioso. A teoria de Hanson transforma o nosso otimismo sobre a vida alienígena em um cálculo frio de sobrevivência e falha sistêmica. Além disso, a estrutura do filtro pode ser composta por múltiplos filtros menores que, somados, criam a barreira intransponível. Pode ser que a vida seja comum, mas a inteligência seja rara, ou que a inteligência seja comum, mas a estabilidade social necessária para a exploração espacial seja impossível de manter a longo prazo. O Grande Filtro é um conceito dinâmico que nos convida a analisar onde a mortalidade estatística é mais alta. Ao estudarmos a anatomia desse fenômeno, estamos, na verdade, tentando entender se a humanidade é uma exceção milagrosa ou apenas uma estatística que ainda não foi devidamente filtrada pelo tempo. Para visualizar onde o filtro pode estar, Robin Hanson descreveu uma sequência lógica de 9 etapas evolutivas fundamentais que levam de um planeta sem vida a uma civilização galáctica de tipo 3. A primeira etapa é o surgimento de um sistema planetário com ambientes habitáveis, algo que agora sabemos ser comum. A segunda é o aparecimento de moléculas autorreplicantes, como o RNA ou DNA, processo conhecido como abiogenese. A terceira etapa é o desenvolvimento da vida unicelular simples, os procariotos. A quarta é o salto para a vida unicelular complexa, os eucariotos, que possuem núcleos e organelas. A quinta etapa é a invenção da reprodução sexual, que acelera a diversidade genética. O sexto degrau é o surgimento de organismos multicelulares, permitindo a especialização de tecidos e órgãos. O sétimo é o desenvolvimento de animais que usam ferramentas e possuem cérebros grandes. O oitavo degrau é o estágio em que nos encontramos agora, uma civilização que desenvolveu tecnologia avançada e capacidade de autodestruição. O nono e último degrau é a colonização em larga escala do sistema solar e da galáxia. Cada um desses degraus representa um ponto crítico onde a vida poderia ter parado permanentemente. Se algum desses passos for o Grande Filtro, ele explicaria por que o resto da galáxia permanece um deserto biológico. O salto dos procariotos para os eucariotos, etapa 3 para 4, é frequentemente citado como um forte candidato a Grande Filtro. Na Terra, a vida simples surgiu quase imediatamente após o planeta esfriar, mas levou mais de 2 bilhões de anos para que uma célula simples engolisse outra de forma simbiótica para criar a complexidade celular. Esse evento pode ser tão improvável que ocorreu apenas uma vez na Terra e talvez nunca tenha ocorrido em milhões de outros planetas repletos de bactérias alienígenas. Se este for o filtro, o universo está cheio de lama biológica, mas desprovido de qualquer criatura que possa olhar para as estrelas e questionar a sua própria origem. Outro degrau crítico é o sétimo,
A transição do animal que usa ferramentas para a inteligência abstrata e científica. Existem milhões de espécies na Terra, mas apenas uma desenvolveu a capacidade de construir foguetes e internet. A inteligência pode não ser um traço evolutivo vantajoso a longo prazo ou pode ser tão custosa energeticamente que raramente é selecionada pela seleção natural. Se o filtro estiver neste degrau, o universo pode estar repleto de animais inteligentes e complexos, como baleias ou polvos, que nunca sentirão a necessidade de deixar o seu habitat para explorar o vácuo espacial, mantendo a galáxia silenciosa para os nossos radiotelescópios. A escada da vida nos mostra que o progresso não é uma linha reta, mas uma série de filtros que selecionam os poucos que conseguem avançar. O perigo real reside no fato de que ainda estamos no 8º degrau. Isso significa que ainda não provamos que somos capazes de alcançar o 9º. Se a maioria das espécies tropeça no degrau da tecnologia avançada devido a guerras nucleares, inteligência artificial descontrolada ou colapso climático, o grande filtro estaria exatamente onde estamos agora. Analisar esses 9 degraus é, para a humanidade em 2026, um exercício de cartografia de sobrevivência para o próximo milênio. Finalmente, precisamos considerar que a distância entre o 8º e o 9º degrau é imensa. A colonização espacial exige uma estabilidade social e tecnológica de milhares de anos, algo que a nossa espécie ainda não demonstrou possuir. Se o filtro for o 8º degrau, o universo é um cemitério de civilizações que inventaram a bomba atômica mas não conseguiram sobreviver à sua própria inovação. A beleza e o horror da escada de Hanson residem na incerteza. Somos o primeiro corredor a cruzar a linha de chegada ou somos apenas o próximo na fila para o abismo estatístico? Comandante, entramos agora no coração do conflito existencial desta teoria. É aqui que a ciência encontra o suspense. Se o grande filtro é uma barreira, a nossa sobrevivência depende inteiramente de onde ela está posicionada no tempo. Prepare-se, pois o que parece uma descoberta científica maravilhosa pode ser, na verdade, a nossa sentença de morte. Seguindo o protocolo de densidade máxima, dobro de parágrafos e números escritos por extenso, aqui está o desenvolvimento dos atos 4 e 5. A hipótese mais esperançosa para a humanidade é a de que o grande filtro já ficou para trás. Nesta visão, a vida inteligente é rara não porque as civilizações se destroem, mas porque os passos iniciais para chegar até aqui são absurdamente improváveis. Talvez a própria abiogênese, o surgimento da vida a partir de matéria inanimada, seja o filtro. Embora tenhamos trilhões de planetas, a combinação exata de química, temperatura e proteção radiológica pode acontecer apenas uma vez em 1 trilhão de sistemas solares. Se este for o caso, a Terra é um milagre estatístico, e o silêncio que ouvimos no espaço é apenas o som de um universo que ainda está vazio, esperando que a sua primeira espécie pioneira o colonize. Outro candidato fortíssimo para um filtro passado é a transição da vida unicelular simples para complexa. Na Terra, as bactérias surgiram quase imediatamente, mas a célula eucariótica, a base de toda a vida visível, levou 2 bilhões de anos para aparecer, e isso só aconteceu através de um evento bizarro de simbiose onde uma célula engoliu outra sem a digerir. Se esse evento for o filtro, o universo pode estar repleto de planetas cobertos de limo bacteriano que nunca evoluirão para nada mais complexo. Se o filtro está no nosso passado, nós já vencemos a loteria cósmica e o futuro da galáxia pertence inteiramente a nós, pois somos os primeiros a cruzar a linha de chegada. Nesta perspectiva, a nossa solidão é o nosso maior trunfo. A hipótese da Terra rara sugere que uma série de eventos fortuitos, como ter uma lua gigante para estabilizar o nosso eixo ou estar na posição exata de um braço galáctico calmo, nos permitiu saltar todos os obstáculos do filtro. Se olharmos para trás e virmos uma sucessão de milagres biológicos, podemos respirar aliviados. O universo está silencioso porque somos os primeiros a acordar para a consciência, e o nosso destino é preencher esse vazio com a nossa cultura e tecnologia, sem o medo de encontrarmos impérios galácticos hostis ou barreiras intransponíveis à nossa frente. Ser a primeira civilização de uma galáxia significa que não temos irmãos mais velhos para nos ensinar, mas também significa que não temos competidores. Se o filtro é a inteligência em si, então o fato de estarmos discutindo este assunto hoje é a prova de que somos a exceção à regra universal. A responsabilidade de proteger a vida torna-se, então, absoluta. Se somos os únicos que conseguiram passar pela agulha do filtro, a extinção da humanidade seria o fim da consciência em toda a Via Láctea. O otimismo do filtro passado é, portanto, acompanhado por um peso moral imenso, o de sermos os portadores da única chama acesa em uma escuridão infinita. Por outro lado,
existe a possibilidade aterradora de que o grande filtro esteja à nossa frente. Esta é a chamada hipótese pessimista, que sugere que o surgimento da vida e da inteligência é relativamente fácil, mas a sobrevivência de uma civilização tecnológica é quase impossível. Se o universo está silencioso, não é porque a vida não nasce, mas porque ela sempre se apaga logo após descobrir como manipular o átomo ou a informação. Nesta visão, todas as civilizações que vieram antes de nós atingiram o nosso nível tecnológico atual e tropeçaram em alguma barreira fatal, desaparecendo antes de conseguirem sinalizar a sua existência ou colonizar outras estrelas. Os perigos de um filtro futuro são variados e cada vez mais reais. Podemos estar olhando para o abismo da inteligência artificial descontrolada, que consome todos os recursos do seu planeta natal em uma busca cega por eficiência, ou para a destruição mútua assegurada por armas nucleares. Há também a possibilidade de filtros biológicos, como pandemias criadas em laboratório, ou filtros físicos, como experimentos de alta energia que acidentalmente alteram a estrutura do vácuo. Se o filtro está no futuro, o silêncio do universo é um aviso sombrio. Todas as espécies inteligentes têm uma data de validade muito curta, e a nossa está se aproximando rapidamente conforme a nossa tecnologia avança. O maior argumento a favor desta hipótese é o próprio paradoxo de Fermi. Se a vida fosse difícil de surgir, não esperaríamos encontrar nada. Mas se encontrarmos micróbios em Marte ou na Lua Europa, isso seria a pior notícia da história da humanidade. Como disse o filósofo Nick Bostrom, o silêncio do céu noturno é ouro. Encontrar vida em outros lugares sugeriria que o surgimento da biologia não é o filtro. E se a vida é comum, mas as civilizações galácticas são inexistentes, o filtro deve estar entre o estágio em que estamos e o estágio de uma civilização estelar. Quanto mais vida encontrarmos no espaço, mais provável é que o nosso próprio fim seja iminente e inevitável. Esta visão transforma a nossa corrida tecnológica em uma contagem regressiva. Se todas as espécies que descobrem o rádio e o foguete desaparecem em menos de 10.000 anos, isso explica por que nunca detectamos ninguém. As janelas de existência das civilizações são curtas demais para se sobreporem. O filtro futuro é o grande destruidor que limpa a galáxia periodicamente, impedindo que qualquer espécie se torne um deus. Se este for o nosso caso, a humanidade está atualmente entrando na zona de perigo, onde a nossa capacidade de criar problemas globais supera a nossa capacidade de resolvê-los. A sobrevivência depende de sermos a primeira espécie a ser mais sábia do que poderosa. O futuro da nossa espécie depende de uma corrida contra a probabilidade. Se o grande filtro estiver à nossa frente, estamos vivendo nos anos mais críticos de toda a história biológica da Terra. Cada avanço em direção à colonização de Marte ou das luas de Júpiter não é apenas um projeto de exploração, mas um seguro de vida contra o filtro. Se conseguirmos estabelecer uma base autossustentável em outro mundo, deixaremos de ser uma espécie de ponto único de falha. Aumentamos as nossas chances de sobreviver a uma catástrofe planetária, seja ela natural ou causada por nós mesmos. O 9º degrau da escada de Hanson é o nosso bilhete para a imortalidade galáctica, mas o preço para subir esse degrau é a superação da nossa própria natureza agressiva e míope. A ironia suprema da astrobiologia é que a descoberta de vida complexa em Marte ou nas cavernas de gelo de Europa seria a notícia mais terrível que poderíamos receber. Se encontrarmos peixes ou plantas alienígenas no nosso próprio quintal cósmico, a conclusão lógica seria de que o surgimento da vida é fácil e extremamente comum. E se a vida é comum, mas as civilizações de tipo 2 são inexistentes, o grande filtro tem que estar no futuro, pronto para nos apagar assim que cruzarmos o próximo limite tecnológico. Por isso, quanto mais estéril e vazio o sistema solar parecer, mais esperança teremos de que o filtro foi a própria origem da vida ou o salto para células complexas, obstáculos que já superamos há bilhões de anos. Viver com a consciência do grande filtro muda a nossa ética como espécie. Se somos possivelmente a única consciência num raio de milhões de anos-luz, a preservação da Terra e da nossa linhagem tecnológica deixa de ser uma escolha política e torna-se um imperativo cósmico. Não somos apenas os donos deste planeta, somos os curadores de uma anomalia preciosa no universo que parece preferir o silêncio e o vazio. Cada conflito interno e cada destruição de ecossistema aproxima-nos do abismo estatístico que devorou todos aqueles que, talvez, foram menos cuidadosos do que nós. A nossa tecnologia deve ser usada para nos tornarmos mais sábios, não apenas mais poderosos, antes que o filtro nos alcance. No fim, a teoria do grande filtro nos ensina a valorizar a nossa solidão. Se o céu está escuro e ninguém responde aos nossos sinais,
Talvez seja porque o universo está esperando que alguém finalmente consiga atravessar a barreira. Se a humanidade conseguir sobreviver aos próximos 1000 anos sem se autodestruir, poderemos ser a espécie que transformará a Via Láctea num jardim vibrante de vida e inteligência. O destino da humanidade não está escrito nas estrelas, mas na nossa capacidade de identificar os filtros à nossa frente e ter a coragem de saltar sobre eles. Somos os pioneiros de um universo que ainda está por vir, e a nossa jornada está apenas começando no 8º degrau. Vimos que o silêncio das estrelas é o resultado de uma peneira cósmica que elimina quase todos aqueles que tentam subir a escada da complexidade. Da biogênese improvável até o perigo da inteligência artificial e da destruição nuclear, cada etapa da nossa existência foi uma vitória contra as probabilidades mais absurdas. A teoria do grande filtro não deve nos paralisar pelo medo, mas nos inspirar pela raridade. Se somos os primeiros sobreviventes, temos uma galáxia inteira à nossa espera. Se o filtro está à frente, temos um aviso prévio que nenhuma outra espécie teve. O conhecimento é a nossa melhor arma contra a extinção estatística.